E salve, salve, tripulantes! Eu sou o Jorge Obelix e esse é o Opinião Nerd Trip. E de novo, que tristeza, né? 9 edições do Opinião Nerd Trip. Em 3 a gente veio falar aqui em programas com relação à censura, né? 1/3 dos programas já gravados falam sobre algum tipo de censura, né? Quer dizer, o país está virando um lixo mesmo, a censura está voltando. E hoje a gente vai falar sobre a bizarrice do governo de Rondônia tentando proibir clássicos da literatura brasileira das escolas do estado, né? Hoje você vai saber a opinião dos membros da equipe Nerd Trip sobre isso. Mas antes, as paradas todas. Deixa seu like, se inscreve no canal, toca o sininho, as paradas todas. Faz comentário, vai lá no comentário, comenta, caralho. Se você não tem nada pra comentar, sugere pauta que a gente faz a pauta que você pedir. Roda a vinheta, Julimar. E aí, bom dia, salve, salve, tripulantes, tudo bom, galera do Nerd Trip? Pois é, gente, hoje nós estamos aqui para falar de um assunto sério, né? A treta é séria, a treta é complicada. Apesar de já ter passado alguns dias do evento que está motivando o nosso bate-papo aqui hoje, eu acho importante a gente não deixar passar em branco, né? O que a gente está querendo dizer aqui é que sobre o que a gente vai falar aqui, como todo mundo já deve estar sabendo, é sobre a censura, né? Vamos pensar se vamos colocar esse nome assim, sem medo, que o governador lá de Rondônia promoveu sobre várias obras literárias brasileiras, julgando-as inadequadas para o público infantil e juvenil. Dentre essas obras a gente pode destacar livros dos Sertões, de Euclides da Cunha, que é um clássico quase que obrigatório na literatura brasileira. Um livro até chato de ler, mas a primeira parte dele, mas é um livro importantíssimo, fundamental. Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, o patrono da Academia Brasileira de Letras, né, um dos nossos, evidentemente, maiores escritores de todos os tempos. Várias obras de Rubem Fonseca, e sem falar de autores internacionais também, como Franz Kafka, no texto dele, O Castelo, né, que é um texto importantíssimo, e Edgar Allan Poe, simplesmente um dos maiores contistas, o cara que criou a literatura policial propriamente dita, né, do mundo, assim. Então são coisas meio aterradoras que estão acontecendo, que eu acho que a gente que lida com essa parte da cultura, por mais que nós reconheçamos nosso tamanho pequeno, não podemos deixar de abordar. A sensação que eu tenho é que parece que há um grupo realmente meio reacionário no Brasil aí, tentando, de certa forma, testar os limites dessa área, né? Dessa questão cultural nossa, os limites de até onde eles podem ir com essa questão mais reacionária e realmente mais autoritária, né? A gente teve o episódio do Crivella, o prefeito do Rio, né? Com aquela censura, vamos dizer assim, também, né? A gente ficou meio de usar esse nome, porque é muito pesado, censura, né? Mas na verdade é uma censura que houve sobre aquela história em quadrinhos, né? Depois nós tivemos aquele episódio tórrido, né? Do ex-secretário de Cultura fazendo uma apologia nazista, e por mais que depois ele venha falando que não foi, é estarrecedor como é que a pessoa nega o óbvio, né? Tá ali a foto tem cabelo de cachorro, tem focinho de cachorro, tem orelha de cachorro, mas não é cachorro, né? Não, é gato. É muito estranho isso. E agora esse episódio do governador de Rondônia mandando recolher esses livros. E é interessante que no final do memorando, né, no final da lista desse verdadeiro índex, que para quem não sabe, índex era aquela lista de livros proibidos pela Igreja Católica, né? Depois do índex ainda tem embaixo assim, como observação, recolher todos os livros de Rubem Alves, o que para mim foi algo extremamente chocante, porque eu trabalhei no ano de 2002, 2003 mais ou menos, até 2003, eu trabalhei com produção cultural, e eu tive a oportunidade, a honra
de trabalhar com o Rubem Alves. Eu consegui, através de contatos, de entrar em contato direto com a secretária dele na época, de levá-lo para Sabará, uma cidade aqui de Minas Gerais, para que ele pudesse fazer uma palestra para os professores. Foi uma manhã de sábado onde nós lotamos um teatro lá em Sabará para que ele pudesse falar para os professores da rede de ensino de lá. E era uma pessoa extraordinária, uma pessoa que teve coragem foi exilado na época da ditadura e depois ele teve coragem de trabalhar a própria fé de uma forma brilhante, questionadora, sabe? E que tinha opiniões, era um educador, um psicanalista. Então, uma pessoa que tinha uma visão de mundo absolutamente necessária para o nosso mundo de hoje. Então, assim, é muito lamentável que a gente fique tendo que comentar em pleno século XXI coisas desse tipo, né? Pensando que a gente pode, daqui a uns tempos, daqui a uns anos, se essa coisa continuar sendo levada a efeito e testados limites assim, a gente chegar a uma nova censura prévia do que a gente pode ou não pode deixar de ver. Foi uma conquista tão importante a gente conseguir chegar nesse ponto para agora estarmos tendo que pensar nisso de novo, que se a gente está correndo risco ou não de perder a nossa liberdade de escolha, de apreensão de conteúdo. Então, meu caro tripulante, por mais que você possa ter sua opinião política, possa acreditar que o mundo está meio perdido, que as coisas que a devassidão e outras coisas assim, nesse sentido, estão tomando conta da nossa sociedade, é importante você observar que o tempo mudou, o tempo passou, né? Como diria o Cazuza, o tempo não para. E eu citando Cazuza, eu posso até me comprometer, né? Porque o Cazuza também deve ser um desses considerados transgressores, meio... até pela questão, ele era homossexual também, né? Então tudo isso complica, né? Mas esqueça isso, pensa simplesmente que o tempo passou, nós estamos vivendo uma nova era, novos mundos, nós somos no século XXI, não dá para usar padrões do século XIX, do século XX, início do século XX para agora de novo. Ser conservador não é isso. Se você lê um Roger Scruton, você vai observar que ser conservador não é ser reacionário, não é querer voltar para um passado idílico, é respeitar a realidade, vamos dizer assim, para o conservador. Há questionamento sobre essa tese, mas é importante a gente entender isso, que nós somos uma nova era e as coisas têm que andar para frente. Se está tendo excessos, vamos trabalhar isso para que esses excessos sejam contidos, mas não dá para parar a marcha do tempo, a roda do tempo. Então, assim, é muito lamentável essas coisas, a gente tem que ficar debatendo esse tipo de assunto em pleno século XXI. O que a gente tem que olhar é exatamente o quanto que isso é válido, né? Quanto que essa evolução é válida para a sociedade, o que está sendo excessivo ou não, o que realmente pode ser relevante, mas não voltar nunca travar a roda do tempo. Fica aí essa minha opinião aí para o Opinião Nerd Trip. Espero que vocês possam curtir, apreciar. Curta o nosso canal, dê o joinha lá e compartilhe e comentem, por favor. Então, eu já vi aí os chefões aí do Nerd Trip, já falaram pra mim que eu tenho que falar menos palavrão, que eu xingo demais, que isso desmonetiza os vídeos. Mas como é que eu não vou falar palavrão se essa caralha desse governo só faz merda? Puta que pariu, se a censura tá voltando com tudo. Mano, governo de Rondônia, mandando recolher. Tá aqui o documento, ó. Caralho, caiu também. Pra não falar que eu tô mentindo. Memorando circular número 4 de 2020, SEDUC-DGE, né? Deve ser algum órgão do governo. As coordenadorias regionais de educação, CRF, do estado de Rondônia. Assunto: recolhimento de livro. Quer tomar no cu, caralho. Senhores coordenadores, solicitamos aos senhores que verifiquem os lotes de livros paradidáticos, encaminhados para a escola, pau, e se houver, solicitamos que após o recolhimento dos livros pela CRE, os mesmos sejam entregues ao núcleo do livro didático. Ou seja, eles estão falando, olha, tal livro, tal livro, tal livro, se tiver na porra da biblioteca das escolas, tira daí para os alunos não ver e vamos, sei lá, tacar fogo nessa porra, né? Já virou Inquisição de novo. Agora, vou citar alguns livros dessa lista. Macunaíma, O Seminarista, O Castelo de Kafka,
Edgar Allan Poe! Por que tá recolhendo Edgar Allan Poe? No mínimo isso é coisa da cabeça de não Pentec, né? Só pode. Só do Rubem Fonseca. O Rubem Fonseca tá perseguindo o pobre. Quase todos os livros dele foram indicados para ser recolhidos. Os Sertões, de Euclides da Cunha. Vestido de Noivo, do Nelson Rodrigues. E no final ainda tem uma outra observação. Todos os livros de Rubens Alves devem ser recolhidos. É perseguição a certos autores, sabe? É censura. Censura brava dessa porra desse governo bozo. Vai tomar no cu, caralho. Não dá, não dá. Tem que xingar. Vou ficar quieto, ficar... Ah, não dá, meu. Oh, eu já tô falando isso faz tempo. Se a sociedade, vocês nerds que acompanham o canal, todo mundo não se mexer, a censura volta. No caso desse memorando, o governo voltou atrás porque a repercussão foi negativa. Ou seja, tá dando certo a gritaria. Graças a Deus nós temos aí a porra da internet pra gente gritar lá. Toda vez que esse governo vier com graça, gritem, xinguem, falem nas redes sociais, destilem ódio no Twitter, como já é costume, no Facebook, no Instagram, em todo lugar. Não dá pra deixar a censura voltar. Proibir livro é coisa da Idade Média, é coisa da Inquisição. A verdade é que os neopentecs querem ser os novos católicos, né? Eles querem promover a Inquisição moderna. Não vão conseguir, não vão. É isso aí, tchau. E aí, galera, aqui é o Lucas, tudo bom? Não é a primeira vez que eu venho aqui para falar de um assunto mais pesado, né? É um assunto que não está na cultura pop, mas é um assunto da população brasileira e muito me interessa e me incomoda com muita força quando eu vejo alguma coisa desse tipo. O que aconteceu foi que o pessoal do estado de Rondônia, mais precisamente a Secretaria de Educação de Rondônia, encaminhou um ofício para os coordenadores dos colégios estaduais lá de Rondônia, solicitando que uma lista com 42 títulos de obras clássicas da literatura, tendo muitos livros de autores nacionais como Machado de Assis e o Edgar Allan Poe também estava na lista, ele não é brasileiro, é um autor internacional. Segundo a Secretaria de Educação, o critério para executar esse corte foi porque continha conteúdo inapropriado para alunos do ensino médio. Eu queria deixar bem claro que no mesmo ofício que foi veiculado publicamente, e está em vários portais de notícia por aí, vocês podem conferir, não tem explicando qual é o teor de conteúdo que é desagradável, que é inapropriado para alunos do ensino médio. Não tem uma explicação maior do que isso. Esse é o tipo de texto que nós víamos aqui no Brasil na ditadura militar, onde muitos artistas foram censurados. Muita gente teve que ir para fora do Brasil para não sofrer com prisão militar e com ditadura e com tortura, tá? Esse tipo de coisa criminosa faz mal para o Brasil. Não existe uma razão clara ou objetiva, não existe uma razão nítida, explicativa, embasada em lei para que esse material seja tirado dos colégios públicos do estado de Rondônia. E se isso acontece em Rondônia, abre precedente para acontecer em outros estados do Brasil. É por isso que é importantíssimo se manifestar contra esse tipo de ação. Entenderam? A gente tem que fazer barulho, nós temos que reclamar, tá? Essa é a minha opinião. Isso é mais uma forma de censura. Isso é censura na forma de representação mais literal dela. Ora, quem diria? A censura iria voltar censurando a literatura em sua representação mais literal. É nesse Brasil que a gente está vivendo hoje. Eu não quero viver num Brasil com censura. Eu quero ser livre para produzir o conteúdo que eu gosto. Eu quero ser livre para ler os livros que foram produzidos e que têm disponibilidade no resto do mundo. Tá? Eu não quero livro de brasileiro sendo censurado no Brasil. Se o Lucas Neto pode fazer vídeo e livro, e publicar livro e vender livro e enricar, por que minhas crianças não podem ler Machado de Assis? Tá bom? É absurdo. É isso que eu acho sobre isso.
Agora eu queria pedir que vocês que acompanharam o vídeo até aqui, por favor, sigam os nossos canais. Nós estamos presentes no Facebook, vocês podem acessar o nosso site, o nerdtrip.com.br. E, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, tá bom? Valeu, um abraço e força para um Brasil sem ditadura. Viva o Brasil livre! É nóis! Olá, tripulantes do Nerd Trip. Eu sou a Natália e hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto muito importante. Semana passada saiu um documento da Secretaria de Educação. Eu não lembro agora se do estado de Roraima ou de Rondônia. Desculpa se eu estiver errando o estado. Mas o que interessa é que saiu um documento aconselhando, pedindo para que as escolas retirassem algumas obras de importantes autores brasileiros de suas bibliotecas. Antes da gente começar a falar sobre isso, eu gostaria de lembrar que a proibição de ler algum livro, a proibição de ouvir alguma música, ou de falar algum termo, ou até de se expressar, a gente encaixa na tabela de censura. É censura. Isso sempre vai ser censura, certo? Então eu espero que todos vocês tenham essa consciência para que a gente possa iniciar o debate. Isso sendo censura, a censura no Brasil, ela foi extinta logo após a ditadura. E tudo que a gente não quer é uma volta à ditadura. E outra, como que a gente vai ter acesso a esses grandes autores se não for na biblioteca das escolas? Eu sou estudante de letras, né? Eu estou estudando para isso, para dar aula de literatura, para trabalhar com literatura. E a pergunta que eu faço é: como esses estudantes vão ter acesso? A gente está num país em que a maioria das pessoas não lê, a maioria das pessoas não tem contato com os livros. E aí vem um governo e simplesmente censura livros de Machado de Assis, Rubem Alves, Nelson Rodrigues, que são tipo mentes incríveis, foram tipo... tem gente que não gosta, tem gente que não gosta. Eu, por exemplo, não gosto de Machado de Assis, crucifiquem. Mas é necessário para você construir uma formação, é necessário você conhecer os atores do Brasil, é necessário você saber tudo que você ter acesso. Você pode não querer, mas você ter acesso. Você poder ler aquilo. Você ter a oportunidade de ler aquilo. Né? E num país que a educação é tão sucateada, que a gente não presta atenção em educação, que a gente não tá nem aí pra leitura, o governo também não tá nem aí pra isso. Se uma escola, uma instituição de ensino não tiver pelo menos o mínimo que sejam os livros para que os alunos possam acessar, tenham acesso, tenham esses livros para que eles possam ter um mínimo de cultura para poder competir igualitariamente com outros, né, com as outras escolas. O que a gente está fazendo? Que projeto que o país está tendo para a educação? Então, assim, não tem forma melhor de eu finalizar esse vídeo do que eu dizendo: leiam Rubem Fonseca, leiam Nelson Rodrigues, leiam Machado de Assis, construam o próprio conhecimento e não deixem que ninguém censure a leitura de vocês. Eu quero deixar bem claro que eu não estou validando aqui a leitura de clássicos. Tipo, você precisa se ler clássico para ser... É importante ler o cânone, ao mesmo tempo que é importante ler o que você gosta. Então, leia. Qualquer leitura é válida. Toda e qualquer leitura é válida. Eu quero deixar isso bem claro aqui. A leitura do nosso cânone nacional é essencial para a construção do indivíduo. Então, abaixa a censura. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo Opinião Nerd Trip. Tchau! E aí, galera do Nerd Trip, tudo beleza? Sou o Rafael Boter. E os gatos fazendo barulho. Sou redator do site. E hoje no Nerd Trip, opinião do Nerd Trip, eu vim falar daquela proibição de vários livros dos clássicos da literatura mundial e nacional. Que o governo, não lembro que estado que foi, que proibiu. Eu achei uma tremenda sacanagem, cara, em pleno século XXI, autoridades proibindo livros que podem ser inadequados para
pra população, pra molecada, pra criançada e os gatos fazendo barulho. Mas assim, uma coisa é certa, a internet tem aquele seu lado positivo e o lado negativo. E com certeza o lado positivo da internet foi que quando vazou esses documentos com essa lista de proibições, a internet caiu matando, fazendo tipo um protesto. E eu achei isso válido, cara. Mostra que a população utiliza das armas para se defender de gente ignorante, porque proibir leitura de livro é o fim da picada. O cérebro dessas pessoas que tomaram essa decisão é de um tamanho de uma ervilha, é coisa abominável. Entre eles, Machado de Assis, pô, o cara é um monstro da literatura brasileira, sendo referências de vários outros escritores renomados do exterior. Edgar Allan Poe, cara, vai falar o quê? Esses governantes é um caso sério para ser estudado, infelizmente. Mas como a população é a maioria, a gente conseguiu derrubar e eles voltaram atrás. Isso mostra que o povo ainda tem o poder. Beleza? Falou! It looks something like this.